Mas abra sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 3, ou então acompanhe aí pelo Data Show. Abacuque, capítulo 3. Versículos 17 e 19. Vou ler na versão ali da NAA, que vai dizer assim: todos acharam? Quem não achou, acompanha aqui. Ah, tem duas versões diferentes? É. Tá certo. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam algum mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de corda. Aí já é o final, né? Amém, irmãos? Vejam bem, irmãos, eu não me lembro de ter, assim, na véspera de um novo ano, ter ouvido falar tanta coisa, irmãos, que tenta gerar desânimo no coração das pessoas. A gente tem conversado com as pessoas e as pessoas falam, irmãos, da situação financeira, da economia do país. Se a gente liga a televisão, irmão, a gente só escuta falar de guerra. Agora mesmo, os Estados Unidos, né, bombardeou aí um porto na Venezuela. A China está cercando lá Taiwan, a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. E agora mesmo, irmãos, lá no Irã está havendo, irmãos, um levante, o pessoal querendo derrubar lá o governo dos ayatolás. Está, irmãos, um verdadeiro campo de batalha do Irã. Então, se a gente for parar, meus irmãos, para a gente ficar olhando para as notícias, se a gente for parar a nossa vida, irmãos, para ficar ouvindo, irmãos, aquilo que a imprensa tem divulgado, nós, irmãos, verdadeiramente desanimamos. Mas assim como a diaconisa Esther falou, o Aleph falou, nossos olhos estão no Senhor, irmãos, e é de Deus que vem a nossa alegria. Amém? E é em Deus que nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança, que o ano de 2026 vai ser um ano abençoado. Porque, queridos irmãos, vejam bem, esse texto que nós acabamos de ler, o profeta Abacuque, ele estava vivendo um tempo assim, um tempo de colapso nacional. Não tinha justiça, a justiça era corrompida, a religião era corrompida, os profetas eram corrompidos, o governo, ele oprimia o povo, e o profeta Abacuque estava vivendo num tempo assim, irmãos. Era um governo injusto, era um cenário de violência, de insegurança, ameaça de guerra. Era isso que Abacuque via, irmãos. E vejam bem, Deus, ele não mudou instantaneamente aquela circunstância, não, mas Deus mudou e tem mudado o meu coração e muda o seu coração na expectativa, irmãos, da gente esperar coisas boas da parte de Deus. Ele via tudo ruim, mas ele mudou o coração dele. O coração do profeta foi mudado nas suas expectativas. E é isso que eu quero falar aqui esta noite, para nós entrarmos esse ano de 2026, irmãos, com perspectivas, irmãos, diferentes, com olhos de fé no Senhor e autor das nossas vidas, irmãos. Então, querido, vejam bem,
Esse texto aqui nos ensina, irmãos, que é possível, irmãos, a gente viver aí com uma expectativa de um ano abençoado, a expectativa de um ano com paz, um ano com saúde, um ano com força, um ano com esperança, mesmo que ao redor as circunstâncias possam querer dizer ao contrário, irmãos. Mas eu quero dizer para você, e se você quiser receber uma palavra profética para a sua vida, abre o teu coração esta noite, porque eu quero te dizer, irmãos, que o ano de 2026, ele não vai ser definido pelo noticiário das televisão, não, irmãos, mas ele vai, irmãos, ser definido pela presença de Deus nas nossas vidas, porque quem tem Deus nas suas vidas, ele vence todas as barreiras e todos os obstáculos que se levantaram. Quem recebe aí, irmão, quem tem a presença de Deus na sua vida aí, diga: 2026 vai ser um ano abençoado na minha vida e na minha casa. Um ano abençoado, irmãos, não depende das circunstâncias. Bota aí no versículo 17. Olha o que o profeta vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam alimento. Para ele isso aí, irmãos, era uma catástrofe. Era uma catástrofe. As circunstâncias, irmãos, diziam o contrário. O profeta está descrevendo aqui um cenário de crise, um cenário onde as coisas não iam bem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a ausência, irmãos, de recursos não quer dizer que seja a ausência de Deus, não quer dizer que Deus não esteja presente. As circunstâncias ao nosso redor pode estar, irmãos, aí de cabeça para baixo, mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle de todas as coisas, e Ele está, inclusive no controle da minha e da sua vida, porque a palavra de Deus diz que não tem uma folha que não caia se não for uma permissão dEle, porque é Ele, irmãos, que fez o mar, é Ele que fez o céu, é Ele que fez a terra, tudo está no controle das suas mãos. A palavra de Deus diz, irmão, que é Ele que levanta reis, é Ele que derruba reis, é Ele, irmãos, que faz o necessitado, o pobre, Ele tira do lixo, irmão, e faz assentar entre os príncipes, irmão, porque tudo está na permissão de Deus, e tudo está na sua vontade, e eu conheço e creio que o nosso Deus, irmão, Ele está preparando, assim como foi louvado aqui esta noite, o novo de Deus para nossas vidas. Ele está preparando o novo de Deus para nossas vidas, irmão. Amém, irmãos? Deus não promete de maneira nenhuma ausência de crises, irmãos, mas Ele promete a sua presença fiel conosco. E se a gente tem a presença de Deus, irmãos, conosco, a gente já tem tudo, irmãos. A gente já tem tudo que a gente precisa. Porque, irmãos, pode ser a crise que houver, se eu tenho Deus, eu passo por cima de todas as crises, irmão, porque maior é meu Deus do que a crise. Maior é o meu Deus do que a crise. Amém? Então 2026 pode ser e vai ser um ano abençoado, mesmo que os tempos estejam difíceis, mesmo que as coisas estejam adversas. Eu creio no Deus que fez José prosperar mesmo no Egito. Eu creio no Deus que fez José prosperar mesmo na prisão. Eu creio no Deus que fez José prosperar mesmo sendo escravo. Eu creio num Deus que faz os seus filhos prosperarem, mesmo quando tudo está adverso, quando todas as circunstâncias estão ruins. Eu creio no Deus que fez José se assentar como segunda pessoa no trono do Egito. Eu creio no Deus, irmãos, que está no controle de todas as coisas. Eu creio no Deus que está assim direcionando a minha e a sua vida. E nós vamos já entrar no novo ano, e Deus está indo adiante de nós, meus irmãos. Eu creio. E assim como o diácono Alice já falou aqui, irmãos,
Olha aí, vai à frente aí, versículo 18. Então ele deu um cenário de crise. Não havia fruto, as terras não estavam produzindo, tudo estava adverso, mas o que é que ele vai dizer? Não, está tendo crise aí fora? Tá. Não tem justiça, não. A economia não vai bem? Vai não. Mas aí ele bate, é como se ele batesse no peito. Eu vejo essa cena. Está tendo crise aí. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria do mundo depende de resultados. O mundo se alegra, irmãos, se ele vê resultado. Se eu ver que aquilo que eu vou vender, eu vendo. Se eu ver aquilo que eu estou investindo dá algum retorno, aí eu me alegro. Mas a alegria do crente, irmãos, a alegria do crente está no relacionamento que ele tem com Deus. A nossa alegria, irmãos, não está só nos resultados. A nossa alegria, irmãos, está na presença de Deus em nós. Amém ou não amém? A nossa alegria está na presença maravilhosa do Senhor em nós. É por isso que muitas pessoas não compreendem os crentes. Está passando a maior luta, mas está alegre. Está passando a maior dificuldade, mas está feliz. Esse dia mesmo, essa semana, eu escutei um testemunho maravilhoso. Um pastor estava dizendo que quando era mais novo, ele estava muito preocupado porque ele ia casar. E ele estava desempregado. E ele queria comprar os móveis. E ele queria comprar as coisas para dentro de casa. Mas não tinha dinheiro. E aí ele foi para a igreja só a misericórdia. Aliás, era o evangelismo. Aí quando ele chega lá se arrastando, só misericórdia, cheio de preocupações, aí só tinha uma pessoa. Todo mundo já foi, mas já que você chegou, vá visitar a irmã fulano de tal. Vá lá, leva uma palavra para ela, que ela está doente. Ele disse que chegou na casa da irmã, presta atenção, igreja. A irmã estava lá, deitada numa rede, um aspecto cadavérico, os olhos fundos, a irmã muito enferma. E ele disse: ô Senhor Jesus, o Senhor sabe como é que eu estou aqui, estou só a misericórdia. O que é que eu vou dizer para essa mulher? Ela com essa enfermidade dela. Aí ele olhou para o céu e disse: ô Senhor, o Senhor sabe que quem está precisando de oração sou eu. O Senhor sabe que quem está precisando de uma palavra sou eu. Mas aí, irmãos, aquela senhora da rede disse: meu filho, venha cá, sente aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, eu estou vendo que você está meio atribulado. Eu quero lhe dizer que Deus é bom. Eu quero lhe dizer que Deus é Pai, que Deus tem cuidado da sua vida. E ela começou a dar uma palavra para o irmão, aquela irmã que estava doente. E ele ficou surpreendido, porque ele esperava que ia ouvir lamentação. Mas a irmã, ela estava ali e ela compreendia que a verdadeira alegria não era só quando ela estava saudável, não, porque a alegria dela era ter Jesus na sua vida. E quem tem Jesus na sua vida passa os momentos de adversidades, irmão, de maneira diferente. Eu creio que Deus vai fazer coisas lindas em 2026, mas mesmo que a gente passe lutas, e vamos passar, mesmo que a gente passe adversidade, porque isso faz parte da vida, se a gente tem Jesus nas nossas vidas, irmão, a gente vai atravessar, vai cantando glória a Deus, vai orando ao Senhor, vai agradecendo, vai vencendo uma batalha aqui, vai vencendo uma batalha ali, e vai glorificando ao Senhor, porque a presença dele nas nossas vidas é mais do que suficiente. Amém ou não amém? Então, irmãos, as crises externas, elas não podem anular a alegria
da presença de Deus nos nossos corações, as batalhas, as adversidades, porque quem se alegra em Deus não vai viver refém do medo, não vai viver refém das situações, porque tem gente que está refém do medo. Tem gente, irmãos, que vive uma vida de completa ansiedade. E eu quero dizer para você, meus queridos, que a gente vai vencer, irmãos, vai vencer todas as adversidades, não porque a gente pode e a gente é forte, mas porque o Deus ao qual nós servimos, Ele pode e Ele é forte. Amém, queridos? Em 2026, a nossa alegria, ela vai ser espiritual e não circunstancial. Não porque as coisas vai tudo como eu pensei, mas é porque se eu estou firme em Jesus e espiritualmente em Jesus, essa é a minha alegria. Essa é a minha alegria. Você se lembra que foi que Neemias, no capítulo 8 do livro de Neemias, versículo 10, ele disse assim: a alegria do Senhor é a minha força. Sabe, quando vier as adversidades, você se achar tão pequeno em meio à luta, você vai dizer: a alegria do Senhor é a minha força, e eu vou vencer todas as adversidades, porque maior é o meu Deus. Aleluia! O profeta, ele continua, irmãos: mesmo assim eu me alegro no Senhor. E ele vai dizer algo muito interessante: e exulto no Deus da minha salvação. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe, quando ele fala a salvação, porque a salvação, ela é mais segura de qualquer sistema humano, irmãos, que a gente possa estar vivendo. Quando a gente encontra verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus, a gente fica seguro, irmãos. A gente fica seguro. A gente não vai ficar confiando simplesmente em sistemas humanos, porque a gente sabe que tudo vai passar. A gente sabe que os sistemas humanos são falhos, mas quando a gente encontra a salvação em Cristo Jesus, a gente sabe que Jesus não falha, que Jesus não erra, que nos seus braços nós estamos seguros, irmãos. Então, os governos vão mudar, irmãos, e os governos mudam. O Aleph falou aí, próximo ano tem eleição, próximo ano tem Copa do Mundo, os governos mudam, irmãos, tudo muda, mas, irmãos, Deus, ele permanece para sempre, irmãos, e essa é a nossa segurança, é que nós estamos na mão de Deus, e Ele é eterno. Nós não dependemos só de governo, irmão, nós dependemos de Deus nas nossas vidas, amém? Então, queridos irmãos, as guerras, elas podem abalar as nações, mas as guerras jamais vão abalar o trono de Deus, porque Deus, irmãos, é todo poderoso, porque Deus, irmãos, Ele é eterno, porque Deus, irmãos, pode todas as coisas, porque Deus, irmãos, sabe todas as coisas, e se Ele é o Deus da minha salvação, eu posso descansar nele, porque Ele pode todas as coisas, e se a minha vida está nas suas mãos, eu posso descansar, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. Quem mais aqui está com o pastor esta noite? Quem mais? Quem mais? Glórias a Deus, irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, vai dizer em Salmo, capítulo 20, versículo 7, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Nós confiamos em Deus, e em 2026, a nossa confiança está firmada em Deus. É em Deus, amém? É em Deus que a nossa confiança está firmada. Não é no sistema de governo, não é quem vai ganhar a eleição, não é quem vai ser governador, presidente, vereador, não. A nossa confiança está em Deus, irmãos.
É em Deus. Vejam bem, irmãos, Daniel, ele vivia em meio a um governo ímpio, mas ele era guardado por Deus. Ele estava vivendo em meio aos ímpios, lá na Babilônia. Mas aí, quando veio a adversidade, irmãos, ele foi guardado por Deus. Da mesma maneira somos nós, irmãos. Não importa qual é o governo que esteja aí, nós somos guardados, é por Deus. Amém? Então, ele vai dizer o que, irmãos? Nós, pode ir em frente. O Senhor é a minha fortaleza, e Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas. Mas, peraí, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, estou me perdendo aqui. Que vai dizer aí, coloca aí, que o Senhor, Deus é a minha força. Aí, é a minha fortaleza, é porque ali mudou. Irmão, vamos tirar esse negócio de fortaleza, é minha força. Esse negócio de fortaleza não dá certo não, né, Marufalo? Ai, não, Marufalo não. É a minha força, rapaz. É a tradução mais bonita, né? O Senhor Deus é a minha força. Diga, o Senhor Deus é a minha força. É a nossa força, irmãos. Então, queridos irmãos, essa força espiritual que nós temos, irmãos, é quem gera saúde física e emocional. Eu sei, irmãos, tem muitas pessoas que estão abaladas emocionalmente. Logicamente que tem muitos que precisam de um tratamento médico. Há muitas pessoas, irmãos, que estão passando aí crises de ansiedades. Outros irmãos estão aí passando, irmãos, problemas de depressão. Lógico que a gente precisa consultar um médico. Mas, queridos irmãos, se nós temos uma força espiritual, irmão, se a gente busca em Deus, Ele vai gerar também uma saúde emocional para nós. E eu já quero aqui mais uma vez profetizar que em 2026 vai ser um ano, irmãos, que nós, irmãos, vamos vencer as perturbações emocionais que tentam chegar nas nossas vidas. Crise de ansiedade saia em nome de Jesus. Preocupações, noites sem dormir, saiam em nome de Jesus. Você vai dormir tranquilo, você vai dormir sossegado, mesmo que o mundo esteja em guerra, nós estamos em paz, porque Deus tem nos guardado, irmão. Nós ficamos com a palavra de Deus, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nós ficamos com a palavra de Deus, que diz lá no Salmo 4, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Eu creio, irmãos, porque quem confia em Deus vive com mais paz. Porque, queridos irmãos, a presença de Deus renova o nosso corpo e a nossa alma. A presença de Deus nos renova a nossa força, irmãos. Olha, eu quero dizer para você que não é ausência de lutas, não, mas é ter paz mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo quando a gente cansa. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força, e Ele nos renova, e Ele nos faz ir adiante. O Senhor é a nossa força, irmãos, e em 2026 nós viveremos ainda mais fortalecidos pela graça poderosa do Senhor nas nossas vidas, pela unção do Espírito Santo nas nossas vidas, pelo avivamento de Deus nas nossas vidas. Nós seremos fortalecidos em Deus ainda mais. Isaías 40:31 vai dizer que os que esperam no Senhor, quem que espera no Senhor aqui esta noite, quem que espera no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você vai ser renovado durante todo o ano de 2026. Aleluia, irmãos. E vejam bem, para concluir, irmãos,
já quase concluindo, ele vai dizer que faz os meus pés como os da corça. A corça é um animal ligeiro, irmãos. A corça é um animal que corre muito. A corça, irmãos, é um animal que sobe morros, ligeiro demais. O profeta está dizendo aqui, irmãos, que o Senhor, Ele faz os meus pés com os pés da corça. A corça, irmãos, Ele sobe nos lugares mais altos com firmeza, com segurança, com vigor. Você está compreendendo, irmãos? A mensagem do profeta, o que ele está dizendo é que Deus, mesmo diante do cenário que ele estava vivendo, de crise, ele está dizendo que Deus faz ele subir aos lugares mais altos. Ele está dizendo que Deus o leva para um novo patamar. Ele está dizendo que Deus vai lhe fazer descansar em lugares elevados, irmãos. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz com as nossas vidas. Nós, irmãos, vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Nós vivemos, irmãos, porque nós cremos num Deus que cuida das nossas vidas. Nós não só cremos, irmãos, mas vivemos essa fé nesse Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, é hora de fazer isso, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você fica descansado, porque sabe que Deus tem cuidado da sua vida. E quando você está no controle da sua vida, você fica querendo resolver as coisas com o seu braço, com a sua força. Mas nós não, irmãos, nós confiamos na força do Senhor nas nossas vidas, irmãos, e é Ele que nos faz, irmãos, correr como os pés das costas, irmãos. É Ele que nos leva a lugares mais altos. Eu creio, irmãos, eu creio que 2026, irmãos, nós vamos subir a um novo patamar desta igreja. A nossa fé, irmãos, vai para um novo degrau, irmãos. Irmãos, nós vamos ser, irmãos, avivados. Eu creio, quem está esperando um avivamento em Deus, vai dizer amém. Eu creio, porque eu quero no 2026 avivado na minha vida. Quantos estão esperando? Glorifica o Senhor esta noite. Deus, irmãos, Ele nos capacita, irmãos, a enfrentarmos terrenos difíceis, momentos difíceis, irmãos. Deus, Ele nos capacita. E eu estou dizendo isso, irmãos, pela minha experiência pastoral, que eu tenho conversado com pessoas nos últimos dias, eu e a irmã Rosinha, que estão passando lutas terríveis, batalhas terríveis. Foi ontem, filho, ou foi antes de ontem que nós tivemos uma visita lá em casa? Ontem. Nós tivemos uma visita de uma pessoa que está passando uma grande luta. Eu falei para essa pessoa: minha irmã, eu posso tentar imaginar o que você está passando, mas eu sei que o que você passa na realidade, eu não posso nem imaginar. A luta é muito grande, porque a gente pode se colocar no lugar da pessoa, mas quem está vivendo o problema, irmãos, é quem passa a dificuldade e sabe que a luta é grande. Mas diante da luta que essa pessoa está passando, por diversas vezes ela disse: eu só quero que vocês orem por mim, para Deus continuar me fortalecendo, porque eu confio em Deus. Eu sei que Deus vai agir. Eu não sei o tempo, mas eu sei que Ele vai agir. Vejam bem, irmãos, quem está passando uma luta terrível dessa e está sendo fortalecido por Deus, e é isso que faz a gente enfrentar as adversidades, irmãos, porque é um Deus que trabalha nas nossas vidas e nos dá coragem para enfrentar os dias adversos, irmãos. É Deus, porque sem Deus nós não podemos nada, irmãos. Sem Deus nós não somos nada. Porque todos nós aqui dentro, irmãos, tem uma alma, tem um espírito, irmão. E esse espírito sem Deus, ele não vale nada, irmãos. É por isso que tem que ser
renascido esse espírito. E esse espírito só pode nascer de novo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Esse Espírito de Deus é que nos faz nascer de novo. Por que as pessoas dizem que nasce de novo? É porque é uma nova vida. É porque nós agora começamos a ver numa visão espiritual que antes nós não víamos. Porque agora a gente começa a perceber Deus operando nas nossas vidas. É porque agora a gente começa a sentir Deus operando nas nossas vidas. E agora nós começamos, irmãos, a vencer e olhar para a vida de maneira diferente. Porque antes, quando havia problemas, muitos de nós faziam o quê? Ia para os bares. Não, eu quero esquecer, encher o pote. Muitos de nós fazíamos outras coisas erradas, mas hoje não, irmãos. Hoje a gente sabe que isso não resolve nada, piora as situações. Hoje, quando nós temos problema, nós vamos para os pés do Senhor Jesus, nós oramos, nós choramos, nós nos levantamos dali renovados, esperançosos, que Deus vai operar, mesmo que muitas vezes o coração esteja doendo. A gente tem uma fé que o nosso Deus vai operar, e quando Ele opera, irmãos, aí a gente sai testemunhando, a gente sai glorificando, a gente sai agradecendo, porque Deus operou nas nossas vidas, e é assim que Deus faz conosco. É por isso que o salmista diz ali, que Ele me faz andar nas minhas alturas, Ele nos leva a um outro patamar, meus irmãos. Nós não ficamos paralisados pelo medo, porque muitas das vezes em meio às adversidades, muitas pessoas ficam paralisadas. Mas eu quero dizer que em 2026, meu irmão, você vai continuar andando, você vai continuar olhando para Jesus, você vai passar por cima das adversidades, dos problemas, eles não vão te parar. O diabo, o inferno, ele não vai parar. Um grande cheio do Espírito Santo de Deus, você vai continuar olhando para o autor e consumador da sua fé, para Jesus. As batalhas podem se levantar, as barreiras podem se levantar, mas com Jesus nós vamos vencer. Não ficamos paralisados, irmãos. Nós caminhamos com um equilíbrio espiritual. Nós continuamos caminhando. O ano de 2026 vai ser um ano de nós avançarmos e não ficarmos paralisados. Sabe, 2026 vai ser o ano que você vai avançar. Talvez muitas coisas te impediram de avançar agora em 2025. Talvez algumas crises chegaram que te impediram de avançar, te paralisaram, deixaram você travado, você balançou. Mas em 2026 você vai avançar. Você vai avançar. Algumas coisas você teve medo, mas em 2026 você vai avançar, vai quebrar todo o medo, todo o temor. Sabe por quê? Porque o Deus a qual nós servimos, irmãos, Ele está conosco em todos os momentos, e Ele vai direcionar a tua vida, Ele vai te dar estratégias, Ele vai apontar o caminho, Ele vai dizer como você vai fazer, mas você vai sair da paralisia, vai sair da paralisia espiritual, vai sair, sabe, há coisas da família que estão te travando, há coisas da família que estão impedindo de você de avançar. Ei, tem coisas da tua vida financeira que tem te travado você de avançar. Há coisas que tem te travado de avançar na vida espiritual, mas está na hora de dizer um basta, está na hora de dizer um chega, está na hora de você, esta noite, tomar uma posição. O meu Deus, Ele me faz andar nas minhas alturas, e este ano já nós vamos orar. E aí você vai dizer: eu vou entrar esse ano diferente, esse ano eu vou me apegar no meu Deus, que Ele vai me levar para um novo patamar. Eu não vou ficar mais paralisado, a minha mente não vai ficar mais paralisada, a minha fé não vai ficar paralisada. Eu vou avançar,
as alturas. Amém, irmãos? E você vai sair de toda a paralisia espiritual. Já nós vamos estar orando aqui por tudo, irmãos. Pela família, pelas nossas vidas. Olha só o que diz o Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Cada vez que você dá um passo de fé, Deus vai confirmando, Deus vai abençoando e Deus vai te direcionando. O mundo pode estar em crise nesse momento. Governos podem falhar. As guerras podem até assustar. Mas quem anda na presença de Deus vai entrar no novo ano com a perspectiva do profeta Abacuque, com esperança, com alegria no coração, compreendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Abacuque nos ensina, irmãos, que a fé, ela não nega a realidade. Abacuque está vendo que está tendo uma crise, ele não está negando que não está tendo. Ele sabe que tem uma crise, mas ele escolhe onde ele vai firmar o coração dele. E ele escolhe firmar o seu coração em Deus. Ele confia o seu coração em Deus e não a crise. Da mesma maneira, esta noite eu quero te convocar, no momento da oração, você dizer: eu confio meu coração nas mãos do Senhor. Não vão ser crises que vão me abalar, de maneira nenhuma. Amém, irmãos? O Salmo 46, versículo 1 e 2. Lá vem, bota aí. Salmo 46, versículo 1 e 2. Lá vem a tradução, que eu não gosto, quer ver? Olha aí. Essa tradução não está legal, não. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente da... dois irmãos só que leram. Não, só dois irmãos não dá certo, não. Vamos lá, toda a igreja. Deus. Amém. Vamos continuar. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha aí, há um rio cujas correntes Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Amém, amém. E aí vai em frente, mas vamos ficar por aí mesmo. A palavra de Deus diz em outro texto que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai ajudar já ao romper da manhã, irmãos. Você que crê aí, o ano 2026 vai já entrar, irmãos, e a promessa do Senhor aí, irmãos. Eu estou aqui usando profeticamente ao romper da manhã, ao romper de 2026, irmãos. Coisas novas o Senhor tem para nossas vidas. Somente quem crê diz: eu creio, eu recebo da minha vida. Porque nós entramos no ano 2026 não confiando, irmão, em sistemas humanos, mas confiando no Deus eterno. Amém, queridos irmãos? Então, eu creio que Deus vai fazer coisas lindas em 2026. Você vai repetir comigo esta noite, profeticamente, para nós encerrarmos. Amém? Diga assim: eu creio que 2026 será um ano de paz interior, será um ano de saúde fortalecida, será um ano da minha família guardada, será um ano de igreja unida, será um ano de esperança viva,
será um ano da minha vitória, e quem crê diz amém e glorifica o Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, eu creio, irmãos. 2026, um ano diferente para nós. Não que não vá ter crise, não que não venha ter lutas, mas eu confio no Deus, assim como Abacuque, eu estou olhando para 2026 com essa expectativa, com essa esperança, com essa confiança em Deus, e não nos sistemas humanos, e não no sistema do homem. Eu estou olhando para Deus, amém, irmãos? Vejam bem, irmãos,